79. Um homem com 60 anos de idade foi internado em um hospital municipal com quadro de confusão mental. O paciente reside em outro município, a 300 quilômetros do hospital. Na admissão, o paciente se disse assintomático, revelou que não costuma procurar atendimento médico e que preferia morar sozinho no sítio onde nasceu e cuida de uma pequena lavoura. Os familiares que o acompanhavam confirmaram que ele não apresenta comorbidades diagnosticadas, mas relataram que há 5 dias o paciente apresentou um episódio de confusão mental, tendo sido levado para a internação hospitalar. Acrescentaram que na ocasião foi diagnosticada e tratada uma infecção do trato urinário e que durante o exame físico detectou-se uma arritmia cardíaca. Ou seja, tudo que você leu até agora não serve de nada. Agora vai começar a questão. Arritmia cardíaca, pronto. Isso daí. Confirmada pelo eletrocardiograma, cujo resultado é reproduzido a seguir. Vamos ver o eletrocardiograma. Oh, que maravilha! Observa aqui no D2 longo, ó. Ou então aqui no D2 mesmo. No D2 a gente vê. Então, o que é que eu vejo? Só porque eu falei, apagou aqui. Deixa eu voltar aqui. Internet, pronto. Voltou. Então, aqui no D2 ou no D2 longo. Vou aumentar ainda mais a tela aqui para você ver. Ó, ficar maior ainda. Aumentou tantas coisas assim, mas melhorou, né? Aqui no D2, ou aqui no D1 também eu vejo, no D3 eu também vejo, todos eu vejo, ó. O que eu percebo nesse eletrocardiograma? Ó, eu tenho, olha esse espaço entre esse QRS e esse QRS. Veja que aqui é mais largo e aqui é mais curto. Mais largo, mais curto e assim vai, tá vendo? Existem diferentes distâncias entre os QRS. Também existem diferentes tamanhos dos QRS. E eu não observo onda P. Observa aqui no D2 longo, eu não observo onda P. Então eu tenho a ausência de onda P e regularidade RR, né? Qual é o diagnóstico para essa arritmia, já que eu tenho ausência de onda P e regularidade entre os dois QRS? Descreva aí qual é o diagnóstico dessa arritmia. Que arritmia é essa? Que é somente a arritmia que mais aparece em questões de revalida. Fibrilação atrial. O diagnóstico se dá por ausência de onda P e regularidade entre os dois R. Se você tiver dúvida, observe os R. Se estão irregulares as distâncias, né, os intervalos RR estão irregulares, é fibrilação atrial. Não existe outra possibilidade. Tá? Para o revalida, não. Você vai olhar e vai ver irregularidade, já bota logo fibrilação atrial. O que a gente faz na fibrilação atrial? Vamos ver há quanto tempo que ele teve essa fibrilação. Há 5 dias, o paciente apresentou um episódio de confusão mental, tendo sido levado para a internação hospitalar. Acrescentaram que, na ocasião, foi diagnosticado e tratado uma infecção do trato urinário, que durante o exame detectou-se uma arritmia cardíaca. Então, já faz 5 dias que esse paciente está com essa arritmia, que é a fibrilação atrial, certo? 5 dias. Após as 48 horas, qual é o tratamento da fibrilação atrial? Então, após 48 horas, existe um risco muito grande de apresentar o aparecimento de coágulos, né, de trombos. Então, a gente precisa fazer o controle da frequência cardíaca para reduzir a possibilidade desse turbilhonamento de sangue aqui, né? Então, vou reduzir a frequência cardíaca e vou fazer a anticoagulação desse paciente. São as duas coisas que eu vou fazer após as 48 horas. Controle da frequência cardíaca e anticoagulação. Se fosse antes de 48 horas, né? Não teria tanto risco e eu poderia fazer a cardioversão, né? Cardioversão elétrica no caso de instabilidade hemodinâmica ou então a reversão da arritmia por amiodarona, por exemplo, né? Então eu poderia utilizar farmacológica também. O resultado do eletrocardiograma realizado na internação atual apresenta o mesmo padrão. Agora, consciente e orientado, sem queixas, o paciente manifesta desejo de ter alta e de retornar ao seu sítio, afirmando que não pretende realizar outras consultas médicas. Nesse contexto, qual é a conduta médica indicada? Letra A, dar alta hospitalar ao paciente após a introdução de digoxina. Letra B, dar alta hospitalar ao paciente após a introdução e ajuste da dose de warfarina. Letra C, dar alta hospitalar ao paciente após a introdução e ajuste da dose do beta-bloqueador. E letra D, orientar os familiares para que busquem por meios jurídicos a guarda do idoso e o mantenham na sede do município para iniciar tratamento com warfarina. Então, como eu falei para vocês, o controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador, né? Dar alta hospitalar, ajuste da dose do beta-bloqueador, resposta letra C.
Beleza? Fácil, né? Ah, por que eu não vou usar a varfarina, Rafael? Não é para anticoagular o paciente? Mas aí o paciente não vai voltar. Eu preciso anticoagular por 3 a 4 semanas para depois ele voltar e eu fazer a cardioversão. Esse paciente não vai voltar. Ele está dizendo para mim que não vai voltar. Então, a melhor conduta para ele aqui é o beta-bloqueador.